Sejam bem-vindos ao Sena News. Você acompanha nossa programação pelo senatv.com.br e pelas redes sociais YouTube e Facebook Sena TV Play. No nosso portal você encontra diversos programas, parcerias de programas de entretenimento, turismo, informação, crianças, kids e muito mais, aqui no senatv.com.br. Nós vamos te manter atualizado do que é notícia no Brasil, no mundo e no Rio Grande do Norte. Falamos diretamente dos nossos estúdios na cidade de Macaíba, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Fique conosco nesses próximos minutos, nós vamos fazer um apanhado do que foi destaque no dia de hoje, terça-feira, 22 de maio de 2018. Olha, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU, rejeitou um pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele fosse solto. Esse pedido foi feito logo depois da prisão, é a segunda reclamação que a defesa do ex-presidente Lula faz no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Eles queriam que o presidente só fosse preso depois de julgados todos os recursos, o que não foi possível. O Comitê de Direitos Humanos negou o pedido liminar. Isso é mais uma manobra política do que exatamente jurídica, porque o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no máximo, pode emitir um parecer, emitir uma sugestão para que o governo em questão, o governo reclamado, tome uma atitude ou não. Mesmo assim, o comitê entendeu que neste momento, como o processo pode durar muito tempo, não dá indícios de que o presidente esteja sofrendo qualquer dano irreparável. Mas a defesa do ex-presidente Lula comemorou, já que o comitê se propôs a analisar com bastante urgência o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é o maior líder político da América Latina, né, na atualidade, passando por esse problema. Quem já foi chamado como o cara pelo ex-presidente Obama, agora está preso em Curitiba. Mesmo assim, o ex-presidente Lula continua liderando nas pesquisas. A situação extremamente difícil, o Partido dos Trabalhadores ainda tenta se encontrar ou achar um caminho para os próximos passos do ex-presidente. Fato é que a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores garantiu que vai registrar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência da República. Mas o ex-presidente, como todos sabem, já está preso há quase 2 meses em Curitiba para cumprir uma pena afixada em mais de 12 anos de reclusão. E quem pode ser preso a qualquer momento é o ex-senador e ex-governador por Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Os desembargadores federais de Minas Gerais rejeitaram o recurso de Azeredo e determinaram a prisão imediata do ex-senador. Pois é, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva responde pelo Petrolão, né, Azeredo responde pelo Mensalão Tucano ou Mensalão Mineiro, como ficou conhecido o esquema de corrupção. Eduardo Azeredo tomou várias iniciativas aí para tentar essa prisão. Há muitos anos que esse processo rola aí. Ele chegou a renunciar na época de senador para que o processo voltasse à primeira instância e aí ganhasse um tempo. Mas agora, encerrado todos esses recursos, os desembargadores determinaram a prisão de Eduardo Azeredo. Esse julgamento aconteceu, esse julgamento do último recurso aconteceu na tarde desta terça-feira. E olha, por falar em prisão, a primeira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, condenou Paulo Maluf a mais 2 anos e 9 meses de prisão. Pois é, o ex-prefeito de São Paulo e também como deputado federal, o Paulo Maluf foi preso no final do ano passado, né, por corrupção e agora tem uma segunda condenação. Bem, fato é que ele encontra-se em prisão domiciliar em sua mansão na cidade de São Paulo e agora acumula as 2 penas. Maluf foi para a prisão domiciliar depois de alegar graves problemas de saúde pela idade avançada e os juízes entenderam
que ele teria que se tratar em casa. Paulo Maluf, acumulando essa condenação, e responde a outros processos no Supremo Tribunal Federal. Pois é, a política se misturando com as folhas de polícia. Em um evento, o MDB, antigo PMDB, lançou Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, como pré-candidato à presidência da República. Em um evento com a presença do presidente Michel Temer, o MDB lançou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como pré-candidato do partido para a eleição presidencial. Michel Temer tinha a intenção de disputar, mas com o desgaste do governo e sendo a presidência, né, menos querida pelos brasileiros, o índice de insatisfação, e principalmente agora com o aumento da gasolina e com o aumento do desemprego, Michel Temer não tinha chance nenhuma de disputar a presidência da República. Então, o MDB lança Henrique Meirelles como candidato. Fato é que ainda precisa-se fazer ou aparar muitas arestas dentro do próprio MDB, já que ainda essa semana o Romero Jucá, senador e presidente do MDB, chegou a avaliar de que o PMDB poderia não lançar candidatura própria e talvez apoiar um outro candidato. Olha, vamos sair um pouco mais do cenário nacional, onde política se mistura com polícia, mas na vizinha Venezuela não é muito diferente, né? Mesmo enfrentando protestos dos países latino-americanos e de diversos países, Nicolás Maduro foi reeleito como presidente da Venezuela numa das maiores crises da história do país. A Venezuela, que era um grande expoente, né, de democracia, hoje vive uma ditadura comunista com Nicolás Maduro, que é o sucessor do ex-presidente Hugo Chávez. E olha, o presidente da Venezuela, reeleito agora, Nicolás Maduro, num de seus primeiros atos, foi declarar como persona non grata o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Caracas, Todd Robinson. Ele deu 48 horas, o presidente Nicolás Maduro deu 48 horas para que Todd Robinson deixe a Venezuela e volte aos Estados Unidos. Declarada como persona não grata, essa continua sendo a guerra de Nicolás Maduro contra o resto do mundo. Numa eleição que foi com apenas um pouco mais de 40% dos votos válidos, ele que teve 30% desses 40%, se considera um presidente legítimo e conta com o apoio apenas da China e da Rússia, duas outras países comunistas que comungam das intenções de Nicolás Maduro, tendo o petróleo como o centro principal aí dessa amizade. Mas para os Estados Unidos e os outros países, Nicolás Maduro não é reconhecido como presidente reeleito e a crise na Venezuela tende a piorar. Olha, nos Estados Unidos, o presidente Trump disse que a reunião com a Coreia do Norte, marcada para o próximo dia 12, em Singapura, com Kim Jong-un, pode ser adiada ou até mesmo não acontecer. Pois é, quem visita os Estados Unidos hoje é o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in. Pois é, o presidente da Coreia do Sul está visitando Trump, e Trump, durante uma entrevista, disse que se a Coreia do Norte, do Kim Jong-un, não tomar algumas medidas necessárias, pode não acontecer a tão esperada reunião do dia 12 em Singapura, onde eles tratariam do desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Pois é, Trump, sempre com essas falácias, né, já rasgou o acordo nuclear com o Irã e agora parte para cima da Coreia do Norte. Esperamos que isso tenha um final feliz ou pelo menos satisfatório, já que Trump é impossível e Kim Jong-un também extremamente impossível e pode de fato aí terminar com ou talvez a terceira guerra mundial. Olha, por falar em Trump, o Mark Zuckerberg
presidente do Facebook, o CEO do Facebook, né, foi ao Parlamento Europeu se explicar. Pois é, mais de 50 milhões de usuários tiveram seus dados vazados por uma empresa que pegou esses dados no Facebook e repassou para campanhas eleitorais, incluindo a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. Olha, essa empresa de análise de dados, né, ela roubou ou pegou através de pesquisas dados importantíssimos de mais de 50 milhões de usuários do Facebook e acredita-se que esse número pode ser maior ainda. Pois é, essa empresa sediada em Londres pegou esses dados e repassou a campanhas eleitorais para que pudesse influenciar os eleitores. Isso tem tudo a ver com o Brasil, porque já foi falado pelo próprio Zuckerberg que dados de brasileiros teriam sido hackeados. E para que possa disseminar as fake news, as notícias falsas e outras informações que possam influenciar o voto do eleitor. Isso prejudica muito, já que essa empresa que foi flagrada fazendo isso, né, foi flagrada pelo Facebook, ela já tinha contrato com uma empresa brasileira de marketing que iria fazer uma campanha eleitoral no Brasil esse ano. Pois é, a empresa fechou, o Facebook agora está pedindo desculpa e dizendo que vai aumentar aí as suas defesas para que empresas como essa não roubem mais dados dos seus usuários. Olha, agora vindo mais já que é a eleição, falando um pouco mais do Rio Grande do Norte, o vice-governador Fábio Dantas pode deixar de concorrer, né, ele que se lançou como pré-candidato ao governo do estado, pode deixar de concorrer para o governo para ser o segundo voto de Fátima Bezerra. Pois é, o Thaisa Galvão traz no seu blog, thaisagalvão.com.br, que tem conversas avançadas entre a senadora Fátima Bezerra, que é pré-candidata ao governo do estado pelo PT, a deputada federal Zenaide Maia, que vai ser candidata, pré-candidata ao Senado, e Fábio Dantas completaria essa chapa com o segundo voto, já que esse ano nós votamos para governador e para 2 senadores, e iria concorrer então com a outra chapa, Garibaldi e Agripino. Embora Fábio Dantas assuma que tem algumas conversas já avançadas, todas as partes envolvidas assumam, né, ou dizem que já tem conversas avançadas, ainda não se bateu o martelo em relação a Fábio Dantas não concorrer ao governo do estado e ser candidato ao Senado. Olha, quem também desistiu da candidatura ao governo do estado foi Kelps Lima, deputado estadual Kelps Lima, emitiu uma nota no seu Instagram falando sobre sua desistência em concorrer. Na nota, o deputado estadual Kelps Lima diz: sou pré-candidato a deputado estadual. O Solidariedade optou pela retirada do meu nome como pré-candidato ao governo do estado. Fizemos um ciclo que foi combinado quando o nosso nome foi apresentado, que teríamos por 60 dias e se não conseguíssemos aproximadamente 15% nas pesquisas eleitorais, iríamos rever o projeto. Com o resultado da pesquisa da Fierne, onde ficamos com 5%, resolvemos reunir a executiva do partido na última sexta-feira e ficou decidido que meu nome irá reforçar a chapa de deputado estadual própria do Solidariedade, que tentará eleger 3 parlamentares. Pois é, essa foi a nota emitida pelo deputado estadual Kelps Lima, que irá concorrer à reeleição. E no Rio Grande do Norte também sente os efeitos dos protestos dos caminhoneiros no Brasil inteiro. Na tarde e manhã de ontem, a BR-101 chegou a ser parcialmente fechada em alguns momentos e hoje, terça-feira, dia 22, também os caminhoneiros fecharam parte da BR-101 Sul, nas proximidades do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros interditaram parte da rodovia e fizeram lá o seu protesto. Um protesto legítimo, já que o diesel está atingindo aí os limites estratosféricos, né, do que pode ser para a economia brasileira. Eu não sei como é que vai terminar essa história, mas o fato é que com a gasolina a quase R$5 e o diesel batendo aí
mais quase R$ 4 também, a situação fica insustentável. O presidente da Petrobras disse que não tem o que fazer, já que durante os governos anteriores o preço ficou retido e agora com esse novo modelo de gestão da Petrobras, onde cada vez que o petróleo sobe, a gasolina sobe na bomba, pois é, não sabemos aonde vai parar. Se continuar desse jeito, talvez a gente compre um litro de gasolina a R$ 10 nos próximos meses. Uma situação realmente lamentável para o povo brasileiro, por isso aí o protesto mais que legítimo dos caminhoneiros. E para fechar essa edição, no último sábado, faleceu no Rio Grande do Norte, em Natal, no Hospital São Lucas, o delegado aposentado, delegado da Polícia Civil, Maurílio Pinto de Medeiros, aos 76 anos. Maurílio Pinto era conhecido no Rio Grande do Norte como xerife. Na sua época, como delegado, ele impôs um sistema, né, de segurança pública que, de fato, trouxe sensação de segurança ao estado do Rio Grande do Norte, não só a Natal. Pois é, Maurílio Pinto, que era celebrado pelos governos e se tornou, mesmo depois da sua saída, um consultor de vários governantes na segurança pública, passava por problemas decorrentes da diabetes e faleceu no último sábado aos 76 anos. Todos os governos, todos os partidos e principalmente a grande parte da população de bem, lamentou aí a morte de Maurílio Pinto de Medeiros aos 76 anos e fica aqui também a homenagem da Cena TV. Pois é, com essas informações nós encerramos o Cena News de hoje. Podemos nos encontrar a qualquer momento no nosso plantão ou na nossa próxima edição. Acompanhe a programação da Cena TV. Você tem também o programa Elas por Ela com Kalina Veloso, programa Mistura E com Igor, diretamente da cidade de Santa Cruz, e muitos outros programas que você acompanha diretamente aqui na nossa programação, através do nosso portal cenatv.com.br e das nossas redes sociais, YouTube e Facebook, o Cena TV Play. Tenham todos um excelente dia.